O Sistema Inteligente de Aquisição e Análise de Dados de ECUs, o IASE, é um trabalho conjunto entre as equipes de pesquisa do Laboratório de Integração de Software e Hardware da UFSC, o LIXA, e a empresa francesa Renault, sendo financiado pelo programa Rota 2030 e gerenciado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, o Fundep. Ao longo desse vídeo, apresentaremos a instalação do hardware no veículo, o processo de criação de um novo experimento, o processo de carregamento do experimento gerado, a utilização do sistema em um veículo real e o funcionamento dos workflows utilizados para processamento dos dados capturados. A instalação do sistema deve ser realizada através dos seguintes passos: conexão do hardware do IASE com o barramento CAN da ECU do veículo, conexão do cabo de alimentação no plug de 12 volts do veículo e instalação das antenas de comunicação 4G e GPS. No vídeo, podemos ver a ECU do veículo que está conectada com o hardware do IASE através dos cabos e conectores do barramento de comunicação CAN. O plug para alimentação da placa é inserido no conector de 12 volts do veículo e as antenas de comunicação 4G e GPS são instaladas no hardware e posicionadas de modo que possibilitem o acesso adequado às redes de comunicação móvel. Para gerar o arquivo do experimento, inicialmente é necessário listar as variáveis, que podem ser obtidas de um datasheet, de um arquivo CSV ou PDF. Com base nas variáveis disponíveis, a ferramenta de configuração do experimento é utilizada para selecionar as variáveis que serão aquisitadas e seus respectivos períodos de aquisição. Inicialmente, deve ser especificado um ID para o veículo. Na sequência, cada variável e respectiva frequência de aquisição é selecionada e inserida ao experimento. Por fim, ao gerar o experimento, um arquivo do tipo JSON é criado para que seja transferido para o hardware do IASE. O carregamento do experimento no hardware é realizado utilizando o arquivo do tipo JSON gerado pela ferramenta de configuração do experimento. Esse arquivo é copiado para a pasta Tools do sistema e renomeado como test.json. Com a placa instalada e o experimento carregado, é possível iniciar os testes de rodagem do veículo. Primeiramente, a chave é colocada na posição Key On para ativar a ECU do veículo e a alimentação do sistema. Na sequência, o hardware é ligado e a ignição do veículo pode ser realizada. Paralelamente, utilizando um smartphone com o aplicativo do IASE, a captura de dados pode ser iniciada. Em seguida, a rodagem com o veículo é realizada enquanto o IASE realiza a aquisição, processamento e upload dos dados do veículo para o servidor. Enquanto os testes de rodagem são realizados, é possível visualizar os dados enviados ao servidor em tempo real através da aplicação web Grafana. Ao fim da rodagem, o processo de aquisição de dados é finalizado através do aplicativo de controle e o veículo e a placa podem ser desligados. O Workflow 15 e o Workflow 12 são dois scripts Python que rodam de forma assíncrona no servidor e são responsáveis pelo tratamento dos dados lidos e enviados para o servidor pelo hardware do IASE. O processo de detecção de panes ocorre da seguinte forma: a ECU do veículo é conectada ao hardware do IASE através do barramento CAN, permitindo a aquisição e processamento dos dados veiculares. Utilizando a rede 4G, os valores aquisitados e processados são enviados ao servidor. Quando uma pane ocorre e é detectada pela ECU, essa informação é enviada para o hardware do IASE através do barramento CAN e, por sua vez, transmitida para o servidor pela rede de comunicação 4G.
O Workflow 15 é responsável pelo mapeamento e report de panes em componentes eletrônicos do veículo. Após a chegada dos dados ao servidor, é ele quem faz a busca das informações das panes nos documentos da ECU. É importante ressaltar que os dados desse tipo de pane já são direcionados ao Workflow 15 quando entram no servidor, pois as variáveis que contêm o valor das panes estão associadas a ele no arquivo de experimento. O primeiro passo do Workflow 15 é fazer uma busca pelo valor numérico daquela pane em um arquivo chamado A2L, que tem uma estrutura de dados interna que mapeia números de panes DTC com seus códigos de pane DTC. Essa tabela ilustra essa estrutura de dados dentro do A2L. Ela é como um dicionário que mapeia a pane de número DTC10, por exemplo, com seu código de pane DTC. Após o Workflow 15 fazer a busca por aquele valor numérico no A2L, ele terá um código de pane DTC como retorno, que será a chave do próximo passo do Workflow. O segundo passo do Workflow 15 é fazer a busca desse código de pane DTC em outro documento, chamado DFS. Esse documento, diferentemente do A2L, contém as informações referentes a cada código de pane. Essa imagem ilustra a estrutura do DFS, que também se assemelha a uma tabela, com informações como componente de falha e dicas de reparo para a pane em questão. Após a busca, o Workflow tem as informações necessárias sobre a pane detectada pela ECU e reportada ao servidor pelo hardware do IASE. O terceiro e último passo é o envio das informações sobre a pane ocorrida ao especialista do fabricante, responsável pelos testes do veículo. O Workflow continua esse processo em execução enquanto panes estiverem sendo reportadas ao servidor. O Workflow 12 foi desenvolvido para gerar relatórios padronizados de acordo com as especificações solicitadas pela empresa Renault. Esses relatórios apresentam gráficos e informações que utilizam dados de diversas variáveis do veículo. O principal objetivo dos relatórios gerados pelo Workflow 12 é apresentar o comportamento de variáveis específicas do veículo e indicar se seus valores estão dentro dos limites operacionais desejados. A execução do Workflow 12 é controlada por uma variável específica gerada pelo sistema de aquisição de dados. Essa variável indica os momentos de início e fim dos testes de rodagem, possibilitando o Workflow utilizar os dados aquisitados dentro desse período para gerar automaticamente os relatórios desejados. Outra funcionalidade do Workflow 12 é a geração de informes periódicos ao time de especialistas da Renault. Durante a rodagem do veículo, algumas variáveis críticas são monitoradas e, sempre que seus valores extrapolam os limites especificados, o conjunto de dados coletados no período é armazenado. Periodicamente, o Workflow 12 verifica essas ocorrências e envia informes ao time de especialistas da Renault, possibilitando a identificação de problemas durante a execução do experimento. Quando o experimento é finalizado e a variável que indica o fim do experimento é recebida pelo servidor, os dados coletados durante os testes são processados para a geração de relatórios. Por fim, os relatórios gerados são enviados em formato PDF para o time de especialistas da Renault para que seja analisado.